Fala galera, muito boa noite, Arthur Fernandes na área mais uma vez. Hoje eu estou aqui para falar com vocês de um assunto importantíssimo para a sua prova, terror de muitos alunos aí, que é a lei de improbidade administrativa, né? Um assunto aí temido por alguns, eu diria que é a maioria, mas que nós estamos aqui, nós do Monster Concursos, viemos aqui hoje para desmistificar esse medo, né, que tem aí na cabeça de alguns e fazer com que essa lei fique mais clara na mente de cada um de vocês, beleza? Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês, como sempre faço, que comente aqui no vídeo o que você está achando da aula, traga suas considerações, se você gostou, comente, se você não gostar também comente, traga as suas críticas também. Eu costumo dizer que os elogios, né, a sua satisfação é o que nos motiva a continuar aqui e, ao mesmo tempo, são as suas críticas que nos fazem aqui refletir sobre a nossa aula e alterar a rota para trazer satisfação a todos vocês, beleza? Então, comente aqui no vídeo e traga as suas críticas e traga os seus elogios, beleza pura? Eu vou compartilhar com vocês aí a tela para a gente começar a nossa aula. E antes de começar aqui a matéria, eu quero pedir para vocês que siga aí nas redes sociais a página do Monster, né? Siga lá no Instagram, @monsterconcursos. Lá as nossas aulas ficam divulgadas, os horários, os dias, tá certo? Os links para acesso. Então siga lá o Instagram da Monster Concursos, siga também, se inscreva no canal no YouTube, tá bom? Tem também a plataforma Monsterflix, tá certo? Lá todos os nossos vídeos ficam separados aí, de acordo com a matéria, de acordo com o concurso, e talvez fique mais fácil aí para que vocês encontrem a aula do interesse de cada um de vocês. Beleza pura? Vamos que vamos. Aqui também tem o meu Instagram, tá aqui, @ArthurS.Fernandes. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para me mandar a sua dúvida. Eu vou responder cada um de vocês, talvez não de forma instantânea como vocês merecem, mas podem ter certeza que cada um de vocês vão ter uma resposta. Então podem mandar a sua dúvida que eu vou responder a cada um de vocês aí, beleza? Me sigam lá e fiquem à vontade para me chamar aí no direct, fechou? Então vamos que vamos, nós vamos estudar aqui hoje as leis 8.429 e a lei 14.230, tá ok, pessoal? Vamos juntos nessa, não é tão difícil quanto parece. Tranquilão? Vamos embora. Olha só, a lei de improbidade administrativa é a lei 8.429 de 92. Porém, em 2021, nós tivemos uma atualização, né, legislativa com a lei 14.230. E aí eu já começo aqui hoje dando a primeira dica, tá? Até para esclarecer, pessoal, a nossa aula aqui é uma aula de tempo curto, né? A nossa aula aqui ela é em forma de dica para você que vai prestar concurso, para você que está estudando para concurso e que tem aí no seu edital a lei de improbidade administrativa. É impossível que a gente fale aqui de todas as condutas, de todas as ações e omissões previstas na lei de improbidade. E então a gente vai trazer aqui um panorama um pouco mais genérico, mas falaremos aí dos pontos principais. Porém, vocês precisarão aprofundar os estudos aí em casa com a leitura da lei, tá certo? E no nosso curso intensivo nós vamos aí abordar inciso por inciso, artigo por artigo e esclarecer para vocês aí cada ponto da lei de improbidade, tá certo? Então aqui hoje vai ser uma abordagem um pouco mais genérica, mas eu tenho certeza que vai esclarecer aí muitos pontos na mente de cada um de vocês, beleza? Então vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte, a lei de improbidade administrativa é essa daqui, ó, lei 8.429. Porém, em 2021, nós tivemos aqui uma atualização legislativa. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem, né, a nova lei de improbidade administrativa, a nova lei de improbidade administrativa disse isso e aquilo, a nova lei de improbidade administrativa extinguiu isso e aquilo. Mas eu quero que vocês tenham em mente o seguinte,
A lei de improbidade administrativa é a 8.429. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Por quê? A 14.230, ela não revogou a 8.429. Como eu disse, ela trouxe uma atualização legislativa, tá certo? Mas hoje, quando vocês forem pesquisar a lei de improbidade, você não vai encontrar a lei 14.230. Você vai encontrar essa daqui, ó, 8.429. O que a 14.230 fez foi alterar alguns artigos, alterar alguns dispositivos, foi atualizar a 8.429. Então não existe nova lei de improbidade administrativa. O que existe foi uma lei que atualizou a lei de improbidade, que é a lei 8.429. A lei de improbidade administrativa é a lei 8.429. Algo completamente diferente, pessoal, o que acontece com a lei de licitações. Nós tínhamos aí, aliás, temos ainda em vigor a lei 8.666 de 93 e nós tivemos aí uma nova lei de licitações, que é a 14.133 de 2021. Por que eu falo que é diferente? Porque a 14.133 ela revoga a 866, Então, ela passa a ser a nova lei de licitações, e ela passará a ser a única lei de licitações aí a partir de abril, Por enquanto, as duas ainda tramitam juntos, mas ela revogou inteiramente a 866 a partir de abril, tá certo? Então, por isso que eu já começo essa aula aqui dando essa dica para vocês. Não existe nova lei de improbidade administrativa. O que existe é uma lei que atualizou a lei de improbidade. Vamos caminhar aqui e aí eu já dou sequência na nossa aula aqui dizendo para você o seguinte. É muito comum, e a banca vai fazer isso com vocês, é atrelar a improbidade a uma sanção penal. Tá certo? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a lei de improbidade administrativa ela não traz sanção penal. Ela não traz sanção penal. A lei de improbidade administrativa é uma lei que milita no campo civil. Ela milita no campo civil. Tanto é que o agente público ele pode sofrer penalizações tanto pela lei de improbidade quanto pela lei penal. Tá certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte, lei de improbidade administrativa não traz sanção penal. E a banca vai cobrar isso. A banca vai te induzir a pensar, no momento da sua prova, que a lei de improbidade administrativa traz ali uma sanção penal. E não é verdade. Tá? A lei de improbidade administrativa é uma lei do campo civil e não do campo penal. Tá ok? A improbidade administrativa, pessoal, ela é uma imoralidade qualificada, do jeito que eu coloquei para vocês aí no texto. Por que eu falo imoralidade qualificada? Esse, pessoal, é o conceito do STJ. Tá joia? O STJ classifica a improbidade administrativa como sendo, na verdade ele atrela a improbidade administrativa como sendo uma imoralidade qualificada, que seria, pessoal, aquelas condutas reprováveis, altamente reprováveis, repugnantes, aquelas atitudes, aquelas condutas intoleráveis, aquelas condutas que não é compatível com o cargo exercido pelo agente público, que não é compatível com a conduta de uma pessoa que tenha a boa fé objetiva aí no seu caráter, tá certo? A gente aqui, na improbidade administrativa, trata de moralidade, pessoal. Moralidade. A improbidade administrativa, ela está vastamente ligada à honestidade, pessoal. Honestidade, tá certo? Então, como eu disse, não é uma sanção penal, tá? E a improbidade administrativa vem para resguardar o interesse público no tocante à probidade que o agente público e toda pessoa que contrata com a administração pública tem que ter.
ela vem para resguardar a boa-fé, a honestidade, tá certo? A moral. Esse é o intuito da lei de improbidade administrativa. Aqui eu trouxe uma frase que simboliza um pouco o que é uma conduta ímproba, tá? Essa frase ela é muito repetida por um professor que eu tive na faculdade, a quem tenho um grande apreço, Dr. Denner. Dr. Denner, ele fala que nem todo ato ilegal é ímprobo, mas todo ato ímprobo é ilegal. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de legalidade, né, a gente fala de ilegal, nós estamos falando de legalidade ou ilegalidade, né? O princípio da legalidade no âmbito público, ele tem uma incidência diferente, né? Ele tem uma aplicação diferente do que no âmbito privado. No âmbito público, o princípio da legalidade prevê que apenas é permitido ao agente público fazer aquilo que a lei autoriza. Então, a atuação de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, ele está estritamente atrelado ao texto de lei. Então, a lei autoriza, pode fazer. Se não existe uma lei que autoriza, não pode fazer. Tá certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. É muito comum aí prefeituras darem da cesta de Natal, né, para os funcionários, para os servidores públicos. O ato de você dar uma cesta de Natal para o servidor público, ele causa aí uma oneração aos cofres públicos, né? Afinal, a cesta não vem de graça, a administração compra aquela cesta. Para que isso seja possível, pessoal, é preciso que tenha uma lei, né? É preciso que o executivo mande uma lei para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal precisa aprovar essa lei, é preciso voltar para o executivo sancionar, publicar, para aí sim ele ter a atitude de comprar aquelas cestas e dar para os funcionários, para os servidores públicos. O que eu quero dizer com isso? Em alguns momentos, pode acontecer de o agente público ter alguma conduta, tomar alguma decisão que não esteja estritamente amparada pela legalidade. Ou seja, aquela conduta ela não está autorizada em lei. Mas, ao mesmo tempo, em quem pese ela ser ilegal, ela não é ímproba. Tá certo? Ela não é ímproba. Por quê? Porque o agente público ele não age de má fé, tá certo? Ele não causa prejuízo à administração pública, tá? Ele não é uma conduta reprovável de acordo com os princípios da administração, os princípios constitucionais da administração pública, né? Então, por isso que o Dr. Denner, né, a quem, repito, tenho um grande estima e faço questão de parafraseá-lo aqui, ele diz que nem todo ato ilegal é ímprobo, tá certo? Agora, toda conduta ímproba é ilegal, pessoal. Por que toda conduta ímproba é ilegal? Porque, mais para frente vocês vão ver, a improbidade ela está estritamente atrelada à honestidade e à moralidade, tá certo? Então, a partir do momento que você tem uma conduta que não é moral, que fere o princípio da moralidade, você está diante de um ato ilegal. Beleza pura? Então, vamos seguir aí a nossa aula. E aí, vocês podem estar se perguntando aí, professor, mas como assim nem todo ato ilegal é ímprobo, né? Me dê um exemplo. Durante a pandemia, nós vivenciamos aí uma situação muito crítica, em que alguns administradores precisaram tomar atitudes muito urgentes, repentinas, né? E em alguns momentos, nem sempre, né, essas condutas, essas atitudes vieram aí revestidas de legalidade. Só para dar um exemplo, né, vamos supor aí, usando o exemplo da pandemia, que um determinado município aí não tivesse aí os leitos, né, os insumos hospitalares aí suficientes para poder suportar a grande demanda, né, a entrada de munícipes aí no hospital em razão da Covid, né? Digamos que na hora de comprar esses insumos, né, ele tenha feito uma dispensa de licitação e essa dispensa tenha ultrapassado o valor previsto na 866, né? E ainda assim o administrador, em razão daquela urgência,
né, ele tenha aí extrapolado aqueles limites ali e tenha feito aquela contratação, sem justificar na urgência, né? Na verdade, ele simplesmente fez, passou despercebido ali e o limite seria, sei lá, só a título de exemplo aqui, seria R$ 17.000, que é o que prevê a lei de licitações, e aí, a 866, e aí ele ultrapassou e acabou comprando aí R$ 23.000, passou aí R$ 6.000 dos limites previstos aí na 866. Essa conduta, uma vez comprovada que esses preços, né, não foram incompatíveis com aqueles de mercado, que não houve aí um dano ao erário, né, que não houve aí uma fraude à licitação, uma fraude à concorrência, né, essa conduta em que pese ela ser ilegal, ou seja, ela não está de acordo com o que a lei autoriza, ela não seria ímproba, pessoal. Por quê? Porque fez para atender o interesse público, o interesse da população local, tá certo? Foi um exemplo que eu dei aqui, mas se a gente pensar direitinho aí, se a gente, né, quem vivencia a administração pública diariamente, vai conseguir perceber o que estou querendo dizer, mas certamente existem outros exemplos aí um pouco mais factíveis que possam ser usados, né? Não me vem em mente agora, mas certamente aí, se você me chamar no Instagram, aí no meu direct, eu saberei lhe dar outros exemplos, tá certo? Vamos avançar aí na nossa aula. Já disse aqui para vocês, né? A ação de improbidade administrativa, ela possui natureza cível, né? Ela tem aqui, aliás, a improbidade administrativa, ela pode ser impetrada, a ação de improbidade administrativa, ela pode ser ajuizada pelo Ministério Público, tá certo? Ou pelo ente público, lesado pelaquela conduta ímproba. Esses dois aqui, esses dois órgãos aqui, tanto o Ministério Público quanto o ente público lesado, farão através de uma ACP, né, que é a Ação Civil Pública. Certo? Então, o Ministério Público, o município, o Estado, o Distrito Federal, a União, suas autarquias, fundações públicas, elas podem aí, né, ajuizar uma ação civil pública sempre que se depararem aí com atos de improbidade administrativa, tá certo? O munícipe, o cidadão, também pode, sempre que tiver notícia aí de um ato ímprobo, ele pode também ajuizar uma ação para que seja apurada essa conduta, para punir essa conduta. Porém, ele fará por meio de uma outra ação, que é a ação popular. Então, você, todos nós podemos aí entrar com ação popular, né, contra um determinado agente público ou mesmo contra um particular, né, que tenha cometido aí atos de improbidade administrativa. Só que a gente não vai fazer por meio de ACP, nós vamos fazer por meio de ação popular, tá certo? O artigo 1º, pessoal, da Lei 8.429, ele diz o seguinte: o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade. Conforme eu já disse, pessoal, a probidade nada mais é do que a honestidade, a moralidade, a boa-fé. Tá certo? Então, como o próprio artigo 1º diz, né, o sistema de responsabilização, ele tutela a probidade na organização do Estado, no exercício das funções, né, a fim de assegurar a integridade do quê? Do patrimônio público, tá? Do social, patrimônio social, nos termos dessa lei. Então, a lei de improbidade administrativa, ela vem para resguardar o patrimônio público, ela vem para resguardar o interesse público, tá? Que, inclusive, um dos princípios, né, um dos princípios da administração pública é justamente a indisponibilidade do interesse público, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A título de exemplo, digamos que um prefeito
tenha ciência de que um dos seus secretários tenha cometido ato de improbidade administrativa. Ele tem ciência desse ato, né? Aquele ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário, né? Ele trouxe um prejuízo aos cofres públicos. E aí o prefeito ele tem ciência desse ato e não faz nada, né? Ele não exonera o secretário, ele não faz nada para que o secretário seja responsabilizado pelaquela conduta, né? Essa é uma conduta, né, do chefe, do executivo, dentro do exemplo que eu dei, que o princípio da indisponibilidade do interesse público, pessoal, veda. Por quê? Porque a saúde dos cofres públicos, né, é um interesse público, né? O dinheiro público bem usado, né, como é que eu posso dizer, a honestidade na administração pública, né, guardar os cofres públicos é um interesse coletivo. Por quê? Porque o dinheiro é nosso, né? Aquele dinheiro ele precisa ser aplicado com honestidade, com decência, com inteligência. Ele precisa ser aplicado dentro daquilo que resguarda o interesse social, em saúde, educação, esporte, cultura, lazer. Então, a partir do momento que um agente público ele traz dano ao erário, né, e o seu superior, sabendo daquela conduta, não faz nada para impedir, ele está ferindo o princípio da indisponibilidade do interesse público. Por quê? Porque o interesse público ele é indisponível. Ele não está aí dentro do campo da discricionariedade do administrador, né? Tratando-se de interesse público, o administrador tem que agir para resguardar esse interesse público. Tá certo? Então vamos avançar aí na nossa aula, sempre lembrando mais uma vez, pessoal, a improbidade administrativa está ligada à honestidade, moralidade, boa-fé, beleza? Mais adiante vocês vão ter um pouco mais de noção, né? Isso vocês vão ver aqui isso aqui um pouco mais, de forma um pouco mais específica. Vamos avançando aqui. Olha o que diz o parágrafo 1º. Considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Coloquei em vermelho aqui para vocês verem. Condutas dolosas, tipificadas no artigo 9, 10, 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Por que eu coloquei isso aqui em vermelho, pessoal? Porque a previsão de condutas dolosas foi uma das atualizações trazidas por essa lei aqui, ó, 14.230. Por quê, professor? Porque antes também eram admitidas a responsabilização por condutas culposas. As condutas culposas, pessoal, vocês sabem mais do que eu diria, que as condutas culposas são aquelas em que o agente público, em que pese tenha cometido uma infração penal, civil, seja lá qual for, ele não age com a intenção de produzir o resultado. Tá certo? Então, é como se o agente público, em que pese tenha cometido uma conduta ímproba, ele não tivesse a intenção de produzir o resultado daquela conduta, né? Que é dano ao erário, que é causar enriquecimento ilícito, que é ferir os princípios da administração pública. Então, em que pese ele cometer aquela conduta, ele não tinha a intenção, né, de chegar àquele resultado. E aí, a lei de improbidade administrativa, ela previa a possibilidade de culpar, aliás, de punir, né, esse tipo de conduta através da previsão de possibilidade de punição de condutas culposas. A partir da atualização da 14.230, isso não é mais possível. A partir de agora, só é possível punir condutas dolosas, que, ao contrário das culposas, são aquelas em que o agente público tem a intenção de produzir o resultado. Ele age com vontade deliberada, né? Ele tem aquela conduta com vontade de se enriquecer ilicitamente, de causar dano ao erário, de ferir os princípios da administração pública, ok? Então, essa é uma das primeiras atualizações legislativas aqui, nas quais, inclusive, né, a qual, inclusive, eu faço uma grande advertência, viu? Tomem cuidado, a prova trará condutas culposas, tá? E trará nas alternativas a possibilidade de punir essas condutas culposas. Mas você está estudando no Monster, está vendo essa aula nesse momento, você já gravou que
não é possível punir condutas culposas de acordo com a lei de improbidade, tá certo? Repito, lei de improbidade não tem nada a ver com o Código Penal. Punição por improbidade não é punição criminal. Então, condutas culposas, pessoal, elas não são passíveis de punição, de acordo com a atualização legislativa. Agora, condutas criminosas, aí é outra história. Por que eu estou falando isso? Pode ser que aconteça uma determinada conduta tida como ímproba, mas que também seja classificada como crime, tá? Essa conduta, se comprovada como culposa, elas não são passíveis de responsabilização por improbidade, mas podem ser passíveis de responsabilização criminal, tá? Mas, repito, falando de improbidade, Lei 8.429, não é possível punir o agente que tenha conduta culposa, apenas dolosa, ok? Parágrafo 2º diz o seguinte: considera-se dolo, olha só, a vontade, eu disse vontade deliberada, mas olha só, vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tá? Então o agente público age com aquela vontade deliberada, como eu disse, ele tem a noção, a ciência de que aquela conduta trará um resultado ruim para a administração, seja aí se enriquecendo ilicitamente, seja ferindo os princípios da administração, seja aí causando dano ao erário. Eu sempre cito, pessoal, essas três modalidades, né, que é dano ao erário, enriquecimento ilícito e ferir os princípios da administração. Por quê? Porque são justamente as condutas previstas no artigo 9, 10 e 11. A gente vai ver mais adiante, né? São condutas que ferem os princípios da administração pública, são condutas que trazem enriquecimento ilícito ao agente ímprobo, né, ao agente que tem a conduta ímproba, e são condutas também que podem causar dano ao erário. Cada uma delas serão aí punidas de forma diferente, tá? Mas para que vocês fixem isso na sua mente, tá bom? Vamos lá, parágrafo 3º, olha só. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. É o que eu acabei de falar, pessoal. Se não tiver a comprovação aqui, ó, de ato doloso, né, de vontade deliberada, não há que se falar em responsabilidade por improbidade administrativa. Vamos seguir. Vamos falar sobre os sujeitos agora. Sujeito ativo. Professor, quem que é o sujeito ativo, pessoal? Sujeito ativo, pessoal, é aquele que comete, é aquele que pratica a conduta ímproba. Quem pode ser? Ah, professor, agente público, sem dúvida. Tá aqui, ó, agente público. Apenas eles? Não, de forma alguma. O particular também. Como assim, professor? O particular, mesmo aqueles que não são agentes públicos, né, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie sobre qualquer forma, direta ou indireta. Quer ver um exemplo? Fraude em licitação pública, tá? O particular, o administrador de uma empresa, o dono de uma empresa, o empresário em conluio ali com o diretor de licitação, frauda uma licitação para ser beneficiado, para conseguir ganhar aquela concorrência, né? Ele frauda a concorrência pública de uma determinada licitação. Esse agente público, além de cometer crime, né, previsto aí nos artigos 337 e a partir da linha E do Código Penal, né, que fala lá dos crimes contra licitações, ele também pratica ato de improbidade administrativa, tá certo? Ele tá, a partir do momento que ele frauda uma licitação, ele está praticando um ato de improbidade administrativa, ele pode estar causando um prejuízo ao erário, ele está se enriquecendo ilicitamente, tá? Ele está ali ferindo os princípios da administração pública, dentre eles, pessoal, o principal que eu falei com vocês aqui no início, a qual a probidade está estritamente atrelada, que é qual, professor? É moralidade. Princípio constitucional da administração pública. Por falar em princípio, vocês lembram os princípios da administração pública? É o famoso LIMP. LIMP, tá aí um bizu de prova. Legalidade. Impessoalidade. Moralidade. Publicidade. E eficiência.
Tá certo? Então, esses são os princípios da administração pública. Mas, quando a gente fala de improbidade, o principal é o da moralidade, né? Não que haja uma hierarquia entre princípios, mas porque a improbidade, ela vem justamente, a lei de improbidade, ela vem justamente para proteger a moral na administração pública, a honestidade, a boa-fé. Beleza? Então, sujeito passivo, pessoal, agente público e particular. Tá? Sua prova vai cobrar isso também, vai trazer lá uma conduta praticada por algum particular que fere os princípios da administração, que cause dano ao erário ou que cause enriquecimento ilícito, e a alternativa vai dizer que não é possível puni-lo de acordo com a lei de improbidade. Por quê? Porque ele é um particular, porque ele não está ali no exercício de uma função, de um emprego público, né, de uma atividade pública. E essa questão e essa alternativa, ela vai estar errada. Tá certo? Então, coloquem isso na mente de vocês. Sujeito ativo, né? Aquele que pode ser punido, aquele que pratica a conduta ímproba. Agente público e particular, galera. Beleza? Vamos seguindo aí. Olha o artigo 2º. Para efeitos dessa lei, considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º, que nada mais é, conforme eu já disse, União, Estado, Município, Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Tá certo? Então, olha como o conceito de agente público é amplo. Olha como o conceito de agente público é amplo ao extremo, né? Ele traz aqui como sendo agente político, servidor público, né? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, né, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação ou mesmo contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas referidas entidades do artigo 1º, que são essas aqui que eu acabei de falar. Beleza? Fiquem atentos aí, pessoal. Agente público, conceito amplo, tá? Vamos lá. Quem é o sujeito passivo, professor? O sujeito passivo é aquele que sofre o dano, tá? E aí quem sofre o dano? A administração pública. Tá aqui, ó. Administração pública direta, indireta, fundacional, ou qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. As empresas incorporadas, prestem atenção aqui, olha só, esses dois pontos aqui são os principais. Esses dois pontos aqui são os principais, tá? Por quê, professor? Porque aqui, galera, aqui você já tem isso em mente. Você já tem isso em mente. Você sabe que o ente público ele é o sujeito passivo da conduta de improbidade. Você sabe que o sujeito passivo aqui é a administração pública direta e indireta, que seria União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, tá certo? Mas vocês precisam ficar atentos a esses dois aqui, ó, que são que as empresas públicas, aliás, as empresas incorporadas ao patrimônio público ou a entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou receita anual. Tá certo? Então, vocês podem aqui ficar atentos aqui, por exemplo, à sociedade de economia mista, né? Sociedade de economia mista. O que é sociedade de economia mista? É quando tem uma empresa composta por capital social público e capital social privado. Quer ver um exemplo? Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, tá certo? Tá aqui, ó. Prevista aqui, ó. Empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio. Então, lá na questão, quando ela trouxer um caso específico de improbidade, você tem que se atentar ao seguinte: opa, peraí, não é administração pública. Não é administração pública direta nem indireta. É uma empresa. Peraí, essa empresa aqui, a administração pública concorreu para a criação dela? A administração pública concorre para o custeio dela? Ah, concorre em quanto? Em 49%, então não aplica a lei de improbidade. Concorre com 50%, então aplica. Tá certo? Então, atenção a esse ponto aqui.
Outro ponto é o seguinte, ó, entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles para cuja criação ou custeio o erário haja concorrida. O mesmo requisito, olha. Cuja criação ou custeio o erário haja concorrido. Olha só. Ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual. Entidade, pessoal, aqui são aquelas sem fins lucrativos, tá ok? É muito comum a gente pegar algumas entidades que fazem trabalhos sociais. Essas entidades costumam pleitear recursos públicos, né, por meio de um procedimento chamado chamamento público, né? É onde ali eles formalizam ali termo de fomento, termo de colaboração, junto com a administração pública, né? E recebem verbas públicas para serem implementadas aí em alguns projetos sociais, né? A depender aí dos projetos, né, previstos aí no contrato social de cada entidade, tá? Essas entidades, pessoal, elas estão sujeitas aí à lei de improbidade, tá? Justamente porque ela recebe subvenção. Esse repasse de verba que eu falei com vocês aqui é chamado, né, o nome técnico é subvenção. Então, olha, a entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como, né, daquela, ou seja, aqui há uma conotação de adição, né, bem como aquela. Então, são essas aqui e essas, né, as entidades aqui que recebem subvenção e aquelas cuja criação ou custeio o erário tenha concorrido. Então, o simples fato daquela entidade receber verba pública já é suficiente para que ela tenha que respeitar, para que ela seja Então, pessoal, o simples fato daquela entidade receber verba pública já é suficiente para que ela tenha que obedecer à lei de improbidade, né? Para que ela esteja sujeita aí às sanções da lei de improbidade, tá ok? Então, fixe isso na sua cabeça. Sujeito passivo, administração pública direta e indireta, tá certo? Se não for administração pública, empresa cuja administração pública tenha concorrido para a sua criação ou custeio em percentual igual ou superior a 50%, tá certo? E entidade que receba subvenção ou as quais a administração pública concorra aí com o seu custeio também em percentual igual ou superior a 50%, tá certo, pessoal? Então, vamos aí seguir. Olha só. Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Isso aqui já são as condutas previstas, tá? Como sendo passíveis de punição. Olha o que diz o artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de, olha só, ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício do cargo, mandato ou função, ou de emprego e atividade nas entidades referidas no artigo 1º. Olha só então, ao ferir vantagem patrimonial indevida, né, de forma dolosa, tá certo? Quando fala vantagem patrimonial indevida, pessoal, é para que essa conduta não fica restrita ao recebimento de verba, tá? A famosa corrupção, né? A famosa propina. Quando a agente público recebe propina, né, para dar vantagem àquela determinada pessoa que o subornou, enfim, ele está cometendo um ato de improbidade, né, um ato de enriquecimento ilícito. Mas essa propina não necessariamente precisa ser em dinheiro. Ela pode ser de qualquer forma que traga vantagem patrimonial ao agente público, né? Ou ao particular, porque, como já vimos, o particular também é sujeito ativo nos atos de improbidade, certo? Então, artigo 9º aqui, ó, enriquecimento ilícito, tá? O artigo 9º, ele prevê as condutas que traz enriquecimento ilícito. Vamos adiante. Olha só, esse rol do artigo 9º, aí vocês vão ter que ler lá, tá, pessoal?
São várias condutas previstas lá nos incisos. Esse rol ele é exemplificativo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o rol ele traz condutas exemplificativas, mas ele não está restrito ao que está previsto em lei, tá certo? Então, uma conduta que traga aí ao agente público ou ao particular um enriquecimento ilícito, né, que traga aí uma vantagem patrimonial e tem aí o agente público recebendo essa vantagem em razão do cargo, emprego em função pública que está exercendo, ele está sujeito à punição por improbidade administrativa, ainda que a conduta praticada não esteja prevista no artigo 9º. Por quê? Porque o rol é exemplificativo, né? O artigo 9º ele vem trazer exemplos de condutas de improbidade, mas não são somente aquelas previstas no artigo. Beleza? Vamos mais adiante, pessoal. Aqui eu vou... Olha só, pessoal, vamos avançando aqui, galera. Olha só. O rol do artigo 9º, pessoal, ele é Vamos lá, pessoal, vamos avançando aqui na nossa aula. Olha só, o rol do artigo 9º, ele é um rol exemplificativo, tá? Espera aí que eu vou colocar a canetinha aqui para riscar. Olha só, exemplificativo. O que isso quer dizer? O artigo 9º, ele traz uma série de condutas ali previstas como sendo ímprobas, né? Condutas aí que reportem enriquecimento ilícito. Mas o rol, como ele é exemplificativo, isso quer dizer que não só aquelas condutas previstas nos incisos do artigo 9º são passíveis de punição pela lei de improbidade. Ou seja, qualquer conduta que reporte vantagem patrimonial, ela é passível de punição por improbidade, ainda que não esteja prevista no rol do artigo 9º, tá? Se a vantagem patrimonial foi recebida de forma indevida em razão do cargo público que aquele agente exerce, ele certamente será punido pela lei de improbidade administrativa, ok? Então, se atentem também aos verbos, tá, do artigo 9º, ok? Olha só, receber, perceber, incorporar. Fiquem sempre atentos à vantagem individual, à vantagem patrimonial do agente público, tá certo? Então, artigo 9º está ligado a patrimônio, a vantagem, tá? A vantagem indevida tida em razão do cargo, emprego ou função pública, ok? Olha só também aqui outro ponto interessante, olha. Não se exige efetivo prejuízo. O que isso quer dizer? Ainda que não tenha dano ao erário, ainda que não traga prejuízo ao erário, aquele agente público que se enriqueceu ilicitamente em razão do cargo, emprego ou função pública, ele está sujeito às punições da lei de improbidade. Aí eu trouxe até um exemplo aqui, olha. Um agente de trânsito que recebe propina de um particular para deixar de aplicar uma determinada multa, tá? Então o cara viu que o motorista estacionou no local proibido, ele chega para aplicar a multa e aí o particular vira para ele e fala, olha, eu te pago aí R$100 para você não me multar, tá certo? Ele vai e recebe aquela propina, né? É uma corrupção ativa e uma corrupção passiva do ponto de vista aí penal, mas do ponto de vista da lei de improbidade seria sim uma conduta que causa enriquecimento ilícito, além de ferir o princípio da moralidade também, né, pessoal? Então,
Fiquem atentos a esse ponto aí. Não há necessidade de dano ao erário, não há necessidade de prejuízo aos cofres públicos, ok? Artigo 10 traz os atos aí, pessoal, que causam prejuízo ao erário. Olha o artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão sempre dolosa. Tá culposa, tem uma alternativa prevista como conduta culposa na sua prova, tá errado. Se é culposo, tá errado. Se estiver pedindo a alternativa errada, show, marca e corre para abraço. Agora, se estiver pedindo a alternativa correta e tá lá que fulano foi punido por causa de uma conduta culposa, foi punido pela lei de improbidade em razão de uma conduta culposa, tá errado. Foge disso aí, pessoal, já arrisca de cara, tá? Improbidade administrativa, conduta dolosa. Não existe possibilidade de punição por conduta culposa. Olha só, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Olha só aqui, perda patrimonial é perda de dinheiro, né? Perda de dinheiro, de uma forma ou de outra. Então, o artigo 10º, ele prevê condutas que reportem prejuízo à administração pública. E aí ele vem com esses verbos aqui, ó. Perda patrimonial, desvio, né? Aquele agente público que desvia verba pública, né? É muito comum aqui no Brasil, né? Infelizmente, né? Até na pandemia aí teve governador aí, prefeito aí desviando verba da saúde aí em benefício próprio, lamentavelmente. Apropriação, malbaratamento, pessoal. Malbaratamento, uma palavrinha difícil aí, mas vejam bem, por exemplo, quando a administração ela leiloa bens públicos, tem lá uma frota de veículos e ela quer leiloar para trocar essa frota, tá certo? Aí ela, para beneficiar uma determinada pessoa, um determinado particular, uma determinada empresa, seja lá quem for, ela acaba leiloando esses bens públicos por preços muito inferiores àqueles que de fato valem no mercado, né? Ou seja, ele causa aí um prejuízo ao erário, causa aí um prejuízo patrimonial, uma perda patrimonial, né? Através de uma conduta de malbaratamento, tá certo? Dilapidação dos bens, tá? Haveres das entidades referidas no artigo 1º, né? Que a gente já falou, Estado, município, União, Distrito Federal, empresas, suas empresas, autarquias e fundações públicas, tá joia? Olha o parágrafo 1º, né? Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado enriquecimento sem causa nas entidades referidas no artigo 1º. Então, assim como diz o caput, há a necessidade de uma comprovação de que perda patrimonial efetiva, tá certo? Perda patrimonial efetiva. Tem que se comprovar uma perda patrimonial, tá joia? Mais lá na frente vocês vão ver que uma das penalidades é o ressarcimento ao erário, tá? Então o que o parágrafo 1º está dizendo é o seguinte: se não houver uma comprovada perda patrimonial da administração pública, não haverá obrigatoriedade de restituição, né, ao erário público ali por eventual conduta ímproba. O artigo 2º diz que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Ato doloso, mais uma vez, olha, finalidade, né? Aquela vontade deliberada. Esse parágrafo 2º é muito comum, por exemplo, nas previdências, né? Hoje, com a reforma previdenciária, já não é mais possível você instituir os chamados regimes próprios de previdência social. Mas antes da reforma era possível. Então, hoje é muito comum que municípios tenham previdência própria para os seus servidores, né? E as previdências possuem uma conta, um caixa, né? Feito justamente para custear os afastamentos, né? Para custear ali as aposentadorias, né? Dentro do princípio da solidariedade do direito previdenciário aí previsto na Constituição. Mas isso não é tema da aula. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses valores aí ficam depositados em uma conta e essa conta fica lá rendendo mensalmente juros, né? Para a administração, para a previdência, né?
Se em razão de uma questão de mercado aí houver aí uma queda acentuada desses juros que cause aí uma perda patrimonial, de acordo com o parágrafo 2º, né, por se tratar de atividade econômica, não seria possível aí de penalização por improbidade administrativa, ok? Vamos lá. Agora aqui já é o artigo 11º, que são as condutas que reportam aí, que atentam aí contra os princípios da administração. Diz o artigo 11º, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. A ação ou omissão dolosa, mais uma vez, olha só, a ação ou omissão dolosa, que viola os deveres da honestidade, olha o que eu falei com vocês no início da aula, olha, a lei fala honestidade, que viole os deveres da honestidade, da imparcialidade, legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas, tá? Aí tem uma diferença aqui do artigo 9º, que é o seguinte. No artigo 11º, o rol, olha aqui, é taxativo. Taxativo. Presta atenção nisso aqui, ó. O rol é taxativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as condutas que atentam contra os princípios da administração pública, em especial que atentam contra a honestidade, contra a moralidade, a imparcialidade, a legalidade, passíveis de punição por improbidade, são apenas aquelas previstas nos incisos do artigo 11º, tá joia? Então, sempre que tiver uma conduta, né, que você possa pensar que possa ser passível de punição, porque no seu entender viola os princípios da administração, viola a honestidade, né, que atenta contra a moralidade, você precisa ver se essa conduta está descrita no artigo 11º. Por quê? Porque esse rol ele é taxativo, ele não admite ampliação, tá ok? Então, o rol vocês vão precisar ler, pessoal. O rol lá do 11º, vocês vão precisar ler, tá? É ler, reler e decorar, como já diria o professor José Roberto Porto. Você precisa ler, José Roberto Melo Porto, sigam lá no Instagram. Você precisa ler, reler e decorar. Tá? É isso que o professor fala e é verdade. O decorar não vem da noite pro dia. Você precisa ler, reler, ler, reler. Uma hora decora, uma hora você vai fixar o conteúdo. Tá joia? Então, fiquem atentos a isso aqui. O rol do 11º é taxativo. E o rol do artigo 9º é o quê? É exemplificativo. Tá joia? Exemplificativo. O que isso quer dizer, professor? O artigo 9º admite ampliação. O artigo 11º não. Só são passíveis de punição pela lei de improbidade aquelas condutas previstas ali nos incisos. Agora, aqui é um ponto importante, talvez o ponto mais importante da nossa aula. O que é, professor? São as penas, as penalidades, tá? Aqui vocês também vão precisar decorar, ler, reler e decorar. Faz um print aí, galera, faz um print. Quem quiser aqui esse slide, manda lá um direct no meu Instagram que eu mando para vocês. Só falar, professor, me mande o slide da aula que o senhor deu, da dica que o senhor deu sobre improbidade administrativa. Eu vou encaminhar para vocês, porque aqui talvez fique mais fácil para vocês decorarem, tá bom? Ou então faz o print aí e guarda. Olha só, o artigo 9º, olha só, as punições previstas para as condutas do artigo 9º, que como a gente já viu é exemplificativa, as punições previstas para as condutas do artigo 10º e as punições previstas para as condutas do artigo 11º. Artigo 9º e artigo 10º, perda de bens, tá? Então, aqueles bens ali que foram incorporados ao patrimônio em razão das condutas previstas aí no artigo 10 e 9 e 10, eles serão aí confiscados aí pela administração em uma eventual ação de improbidade, seja para ressarcir o erário, seja para reprovar a conduta do agente público, tá? Perda do cargo, emprego ou função pública. Aí vem aqui a diferença, olha só, olha onde que está a diferença. Suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, se a conduta for uma daquelas previstas no artigo 9º, né? Aquelas que causam enriquecimento ilícito.
em razão do cargo, emprego ou função pública, né? Enriquecimento indevido. Se for uma das condutas previstas no artigo 9º, que é um rol exemplificativo, sempre bom frisar, nós estamos aqui diante de uma possibilidade de suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, tá joia? Se for uma das condutas do artigo 10º, né, que são aquelas condutas que causam dano ao erário, nós estamos diante aqui de uma possibilidade de suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, beleza? Então vocês podem pôr em ordem aqui, ó. Artigo 9º e artigo 10. Artigo 9º e artigo 10. Aí você faz também, você faz uma crescente e uma decrescente, né? Olha, no artigo 9º e artigo 10º, tá? Suspensão do direito político. Aí faz de forma decrescente aqui, ó. Faz aqui 14 e 12. 14 e 12, beleza? Multa cível igual ao acréscimo patrimonial. O sujeito ativo, o agente público, recebe uma propina de R$40 mil. Ele está sujeito a uma multa cível, tá? De até R$40 mil, o valor da propina recebida. Multa cível igual ao dano ao erário. Causou um prejuízo ao erário lá de R$40 mil. Ele vai ser multado, tá? Pelo valor de R$40 mil, o mesmo valor do dano causado ao erário. Mas aqui, no artigo 11º, nós vamos ter também uma multa cível do valor de até 24 vezes a remuneração do agente. Por quê? Porque aqui, pessoal, no artigo 11º, nós vimos que são condutas que violam os princípios da administração pública, que violam aí o dever de honestidade, de probidade, né? O dever de respeitar o princípio da moralidade administrativa. E isso não tem preço, isso não tem valor. Aqui você consegue, né, nas condutas do artigo 9º, por exemplo, o enriquecimento ilícito, você consegue apurar qual foi o valor patrimonial, né, auferido pelo agente público, tá certo? No artigo 10º, é possível que se apure, é possível que se chegue a ao valor, né, exato do dano causado ao erário. Então aqui você tem multa cível aplicado, né, de acordo com o artigo 9º, multa cível aplicada ao valor do enriquecimento ilícito. No artigo 10º você tem multa cível aplicado ao mesmo valor do dano causado ao erário, mas no artigo 11º você não tem o valor, né? Você tem ali condutas que causam dano aliás, que atentam contra os princípios da administração. Como isso não tem preço, isso não tem valor, isso não é aferível assim, né, com tanta precisão, né, até porque a gente vai estar no campo da subjetividade, a lei prevê uma multa cível de até 24 vezes a remuneração do agente. Então isso aqui vai ser um juízo de valor que o judiciário vai ter que fazer, né, com base na conduta, na gravidade da conduta do agente. Tá joia? Olha aqui a última punição, olha, proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais ou creditícios por até 14 anos. Isso se for a conduta do artigo 9º. Se for a conduta do artigo 10º, nós estamos diante de uma proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais ou creditícios por até 12 anos. Mesmo esqueminha aqui, pessoal, olha só. Artigo 9º, só um macete para decorar. E artigo 10, né? Punição, faz aqui, ordem decrescente. 14 anos e 12 anos. Beleza? Então, aqui você tem uma proibição de contratar com o poder público, né, de receber incentivo fiscal, creditício, né? Se for com base no artigo 9º, nós temos uma conduta, aliás, nós temos uma impossibilidade de contratação por até 14 anos. Se for com base no artigo 10, né, que são as condutas que causam aí dano ao erário, nós temos a impossibilidade de contratação por até 12 anos. Percebam que as condutas que causam aí enriquecimento ilícito, elas possuem uma pena um pouco mais severa do que aquelas que causam dano ao erário. E aí pode parecer um contrassenso, mas não é. Por quê? Porque a lei de probidade, como eu já disse, ela vem justamente para resguardar a honestidade, para resguardar a moralidade, tá certo?
no âmbito da administração pública. Então, o recado que a lei passa é o seguinte: vocês viram aí que no artigo 9º não há, pessoal, uma necessidade de comprovação de dano ao erário, né? O enriquecimento ilícito não necessariamente precisa ser causando dano ao erário, né? Como eu dei o exemplo das propinas, né? As propinas, por exemplo, o agente público que recebeu uma propina aí de R$20.000, ele vai ter uma pena maior do que o agente público, uma pena maior não, né? Dá uma conotação de prisão, né? Ele vai ter uma penalidade mais severa do que o agente público que causou dano ao erário no mesmo valor, né? Mas por quê? Porque para a lei de improbidade administrativa aqui, o objetivo maior é resguardar a honestidade, né? É resguardar a moralidade, até porque há outros meios, né, de se ressarcir os cofres públicos, né? Como, por exemplo, uma vez comprovado o dano causado pelo agente público, é possível que a administração ingresse com uma ação de cobrança contra aquele agente público, beleza? E no artigo 11 aqui nós temos também a proibição de contratar com o poder público, né, que é a mesma pena aqui previstas aqui para todos os artigos, né, receber incentivos fiscais ou creditícios por até 4 anos, beleza? Isso aqui vocês têm que decorar, galera, não tem saída, tem que decorar. Por quê? Porque cai em prova e cai com força. Aí você deve estar se pensando assim: ah, professor, mas é difícil decorar isso aí. Eu sei que é difícil, é por isso que cai na prova, entendeu? Por quê? Porque é difícil e porque você coloca dificuldade, e a banca sabe que você coloca dificuldade, e o que ela faz, ela põe na sua prova, e aí o que acontece com você? Você se lasca. Então é por isso que eu estou falando com você, decore. Por quê? Porque aí você não vai se lascar, beleza? Então, vamos adiante aqui. Olha as penalidades aqui. Parágrafo 1º aí. O artigo 1º, na verdade, né? As penalidades. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, atinge apenas o vínculo. Na verdade, não é artigo, né? Que é parágrafo 1º. Né? A sanção, vou repetir, a sanção da perda da função pública nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1º do caput desse artigo, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos considerados a circunstância e a gravidade da infração. O que isso quer dizer? Se o diretor de licitação, no exercício da sua função, recebeu aí uma propina, né, para favorecer uma determinada empresa, e isso ficou comprovado, na condenação por improbidade administrativa, ele vai perder o cargo à função pública, né? Mas vocês também sabem, com base na nossa Constituição, que é possível, né, em alguns casos, a acumulação de cargo público, né, desde que haja compatibilidade de horário, que sejam cargos técnicos, ou 2 cargos de saúde, 2 cargos de professor, 2 cargos de professor, ou 2 cargos técnicos aí na área de saúde, educação, enfim. Então, se eventualmente for o agente público aí estiver acumulando cargo público dentro das hipóteses lícitas previstas na nossa Constituição, e em um determinado cargo público, né, no exercício daquele cargo público, ele comete um ato de improbidade, a perda da função do cargo público será estritamente daquele cargo em que ele cometeu a conduta ímproba, tá? Então, o judiciário não vai estender os efeitos aqui nessa penalidade aos demais cargos onde ele não cometeu nenhuma conduta ímproba, excetuado, né, olha só, em caráter excepcional, né, pode o magistrado estendê-lo aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Aí é uma análise subjetiva feita pelo Poder Judiciário, né? Parágrafo 2º diz o seguinte: a multa pode ser aumentada até o dobro, tá? Até o dobro. Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que, se a multa aplicada for ínfima, né, em razão do poderio financeiro do agente público, é possível que o juiz majore, né, até o dobro a multa aplicada.
Beleza? Beleza, então galera, então vamos aqui seguindo para finalizar nossa aula. Eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente fazer, beleza? Vamos lá, rapidão, para a gente finalizar. Olha só, prova da FUNESP, veja bem. Na hipótese de prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, artigo 10. O agente público estará sujeito à aplicação de pena de suspensão dos direitos políticos por até, lembrará, pessoal? Olha só, artigo 9, artigo 10. Setinha decrescente, suspensão dos direitos políticos por até, aí aqui a gente faz o contrário, né? 14, 12. Então, no artigo 10, a gente está aqui, ó, né, causa lesão ao erário, nós temos aqui uma suspensão de até 12 anos. Ok, pessoal? Letra D é a correta. Vamos seguir. E aí vamos voltar aqui nas penas aqui, que aí dá para vocês verem. Aqui, ó, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, tá vendo? Artigo 10º, acertamos. E aí, só mais uma dica, fiquem atentos a isso aqui, ó. Pode casar sujeito à aplicação de pena de suspensão. Por quê? A banca vai falar cassação, tá? Isso aqui não existe no Estado Democrático de Direito. Não existe cassação de direitos políticos no Estado Democrático de Direito, tá bom? Existe suspensão. Cassação de direitos políticos é característica de Estado autoritário. Felizmente não é o nosso caso. Então, cassação de direitos políticos não existe. Tá isso lá na sua alternativa e vai estar, porque muitas provas caem assim. Você já sabe que está errado. Vamos para o próximo. De acordo com FUNESP, de novo, ó, 2022. De acordo com os termos da Lei Federal 8.429 de 92, que é justamente a nossa lei de improbidade, constitui a de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11º, né? A ação ou omissão dolosa que viola os deveres de... Aí vamos lá. Legalidade, show de bola. Eficiência, show de bola. Continuidade, não. Não é princípio da administração pública a continuidade. Honestidade, ok. Publicidade, não. Eficiência, também não. Eficácia, né? Ou seja, você não dá publicidade a um ato, não faz daquela sua conduta de não publicar ímproba, né? Não faz aquela conduta um ato de improbidade, tá ok? A honestidade sim, mas publicidade e eficiência não. Eficácia, também não. Também não. Publicidade, também não. Imparcialidade, menos ainda. Legalidade, show de bola. Eficiência, show de bola. Moralidade, show de bola. Honestidade, letra E, show. Imparcialidade, não. Legalidade, sim. Resposta, galera, letra D. Legalidade, eficiência e moralidade. Todos princípios da administração pública. Tá ok? Letrinha horrorosa, mas vocês vão entender. Lembra aqui do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos para a última questão. Assinale a alternativa que contempla a afirmativa em conformidade com a lei de improbidade administrativa. As FUNESP, outra vez, viu, galera? Olha só. As disposições dessa lei não são aplicáveis àquele que não é agente público. Já está errada. Não são aplicáveis àquele que não é agente público. É aplicável sim, pessoal. Se concorreu para a prática do ato, se teve proveito do ato de improbidade, ele pode ser punido sim pela lei 8.429. Letra B. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará diretamente ao juiz competente para as devidas sanções. Não é verdade. Letra C. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos específicos da lei.
não bastando a voluntariedade do agente. Isso aqui é verdade, galera. Letra C. Aqui, olha, a letra B está errada. Se houver indício de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará diretamente ao juiz. Não. Por quê? Porque a competência para ingressar com uma ação em juízo é do MP, como eu disse no início da aula, ou do ente público lesado. Beleza? Letra D. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir mediante a prática de ato doloso ou culposo. Não existe ato de improbidade culposo. Letra E. A contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos terá início somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Também está errado, galera. Também está errado. O efeito é imediato. Ok? Aqui, o agente público ele pode entrar com recurso pedindo efeito suspensivo, mas o efeito da sentença ele é imediato. Letra C é a correta. Fechou, galera? Então, é isso. Por hoje é só, tá certo? Se você gostou, comenta aqui, tá joia? Se quiser o slide, mande um direct para mim, tá joia? @ArthurS.Fernandes e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, um abraço, bons estudos. Tamo junto.